na parte de segunda-feira, conselhos aos pais. Não somente aos filhos, mas também aos pais, o apóstolo Paulo se dirigiu dando conselhos. Vejam, Efésios capítulo 6 e o verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que um pai pode provocar a ira dos filhos? Há muitos pais que provocam os filhos, irritam os filhos, são abusivos. Existem pais que provocam o bullying, rotulando o filho com frases, com atitudes que derrubam e destroem a autoestima dos filhos, acusando os filhos de terem feito algo que não fizeram. Isto irrita e provoca os filhos. Por isso, Paulo está dizendo: vós, pais, não provoquem a ira dos filhos. Mas qual é o dever dos pais? Educar os filhos, ensinar os filhos na doutrina do Senhor, ensinar os filhos a amarem a Deus, a guardarem os mandamentos de Deus, abraçarem a Jesus como Salvador. Tudo isso está incluso nesta frase: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais foram colocados no lar para representarem Deus e devem representar a Deus de forma correta, cheios de amor, de bondade, mas também com firmeza. Firmes, mas gentis, bondosos, amáveis. Sirac, um documento judeu disponível na época de Paulo, aconselhava os pais sobre o tratamento para com os filhos. Este documento judeu dizia: aquele que ama o seu filho irá castigá-lo com frequência. E então dizia assim: mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline o seu filho e torne seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. O conselho de Paulo tem um tom bem diferente deste tom ensinado no Sirac, este documento judeu. O conselho de Paulo ensina, primeiro, Paulo deu uma ordem negativa aos pais, dizendo: não provoquem os seus filhos à ira. Seguido de um conselho positivo: tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6,4. Naquela época, os pais tinham total poder legal sobre os filhos, que eram considerados propriedade dos pais. Os pais tinham o direito de infligir punição violenta, até mesmo a morte dos filhos. Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre os seus escravos. Paulo não apoiava essa atitude. Paulo esclareceu e remodelou os relacionamentos. No contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo convidou os pais a repensar o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e a admoestação do Senhor. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Vocês estão no lugar de Deus diante dos filhos. Devem exigir obediência, assim como Deus exige obediência, não com uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Sejam agradáveis no lar. Reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem seus filhos, é uma ordem divina. Mesmo quando corrigimos os filhos, não poderemos agir de forma nervosa, irritada, impaciente e bruta. Nós deveremos corrigir aos nossos filhos guiados pelo Espírito Santo, orando com os filhos. Orar com os filhos produz um grande efeito milagroso na mente das crianças. Nós deveremos revelar em nosso relacionamento com os filhos o amor de Deus, mostrando que existe perdão. Assim como nós perdoamos os nossos filhos, Deus também perdoa. O perdão estará sendo ensinado aos nossos filhos, para as nossas crianças,
ensinando-as a pedir perdão a Deus sempre que pecarem, sempre que fizerem algo errado. Deus estará disposto a perdoá-las, assim como nós, pais, também as abraçamos e oramos com elas, para que Jesus Cristo ajude a criança a vencer os defeitos de caráter, os maus hábitos. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. Queridos pais, não provoquemos a ira dos nossos filhos. Vamos criar os nossos filhos pela palavra e pelo exemplo. Pela palavra e pelo exemplo. Que a nossa vida como pais seja uma vida exemplar, mostrando que amamos a Deus, que também guardamos os mandamentos de Deus e vamos mostrar, revelar na nossa vida o amor de Deus para com os filhos. O espírito de perdão que Deus tem precisa estar revelado na vida dos pais junto aos filhos. Por isso, meu querido pai, minha querida mãe, você está representando Deus no seu lar. Se os filhos se rebelarem contra os pais, certamente vão se rebelar também contra Deus. Mas Jesus Cristo nos colocou ali para conduzir os nossos filhos aos pés de Jesus. Por isso existe o culto da manhã, por isso existe o culto da tarde, por isso existe esse momento feliz em que os pais e filhos se unem para louvarem a Deus, para estudarem a Bíblia, para lerem e memorizarem os textos da Bíblia e para aprenderem sobre as lindas histórias da Bíblia. Que você use estes momentos especiais, querido pai, querida mãe, diariamente, para que seus filhos cresçam valorizando a palavra de Deus, amando a Jesus Cristo e obedecendo os mandamentos de Deus. Aleluia!